Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos os que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje eu quero falar sobre um assunto que pode parecer pouco filosófico, mas não é pouco filosófico, porque inclusive vários filósofos trataram desse assunto muito interessante, que é a amizade. Estava eu preparando alguns projetos para alunos adolescentes, projetos interdisciplinares na área de filosofia, e eu resolvi fazer um projeto sobre a questão da amizade. Aí, revendo filósofos, né? Platão, Aristóteles, Cícero, Nietzsche e poetas também falando sobre amizade, eu me dei conta de uma coisa muito chocante que, de repente, a gente toma consciência, né? Não há praticamente, eu pelo menos não achei, nada que trata da amizade entre mulheres, né? Sempre a amizade é tratada da perspectiva masculina, entre um homem e outro homem, né? E alguns, né, por exemplo, como Aristóteles, que era um machista de carteirinha, bem incorporando bem aquele patriarcado grego, né? Ele dizia, por exemplo, que a verdadeira amizade, a amizade entre iguais, é entre um homem e outro homem, porque a amizade que existe entre um homem e uma mulher, entre um homem e o escravo, é uma amizade desigual entre o superior e o inferior, né? A gente até passa mal quando lê uma coisa dessas, né? Já o Platão era menos machista, né? Por conta de que, por exemplo, na República, ele colocava que as mulheres também poderiam ser filósofas, né? Então ele coloca lá as três classes sociais, dos artesãos, dos guerreiros e dos filósofos, e considerava que a mulher podia ser guerreira e podia ser filósofa. Então, né? Outra coisa, no banquete, que é aquele famoso diálogo de Platão, em que ele trata sobre a questão do amor, o Sócrates, quando vai falar sobre o amor, diz que aprendeu o que era o amor, mas não do ponto de vista sexual, não, do ponto de vista filosófico, com uma sacerdotisa, com uma mulher, a Diotima, né? Então, quer dizer, em Platão há algumas amenizações do patriarcado grego, né? Aristóteles não. Mas nós temos, por exemplo, um filósofo que eu particularmente não simpatizo nem um pouco, mas muito badalado hoje em dia, e que é extremamente misógino e machista, que é o Nietzsche, né? Que ele diz que as mulheres são incapazes de manter amizade pela sua irracionalidade e assim por diante, né? Mas enfim, seja de que maneira for, a amizade é algo vital, essencial, importante para a nossa vida, né? Porque, como se dizia antigamente, tem um ditado, né? Família a gente não escolhe, amigo a gente escolhe. O melhor é quando nós somos amigos das nossas famílias, temos amizades entre irmãos, com pais, mães, enfim, com pessoas com os quais convivemos, primos, etc. Mas a amizade é um universo mais amplo de escolha, de afinidade, de cumplicidade, de companheirismo. Isso, de fato, é muito importante em nossas vidas, né? Quando a gente está atravessando um momento difícil, de doença, de morte, de luto, de perda, momentos de perda financeira, ter amigos é essencial, né? Porque não por um utilitarismo, mas que de fato nós não nos fazemos, não sobrevivemos, não superamos as nossas dores e as nossas dificuldades sem o apoio, sem a cumplicidade, sem o companheirismo, sem a presença daqueles que estão dispostos a atravessar conosco os momentos tristes e alegres, os períodos difíceis e os períodos de júbilo. Então, de fato, a amizade é algo muito importante. Mas uma coisa que é interessante que o Aristóteles fala sobre a amizade, vamos abstrair o fato de que ele estava falando só de amizade entre homens, mas entre seres humanos, vamos pensar, que há diversos tipos de amizade, né? Então ele acha que há pessoas que são amigas das outras apenas por interesse,
né? Para usufruir, para aproveitar, ou para os seus interesses pessoais. Então, claro que isso não é uma verdadeira amizade. Então, ele acha o seguinte, nisso eu concordo inteiramente com ele, que para haver amizade de fato, as pessoas envolvidas neste afeto, nesta forma de afeto, têm que ser pessoas virtuosas, no sentido de ter respeito, de não usar o outro apenas como objeto de abuso e de interesse pessoal, né? Tem que ter uma correspondência de afeto, uma correspondência de apoio mútuo. Então, isso é uma coisa interessante que o Aristóteles fala, porque, de fato, né, quando as pessoas não são amigas verdadeiramente, são amigas apenas superficialmente, e hoje em dia, por exemplo, tivemos a análise muito interessante do Zygmunt Bauman, né, que ele falou sobre as relações líquidas que nós temos no mundo contemporâneo, essas que se desfazem facilmente, que não têm consistência, que não têm profundidade, exatamente porque são apenas relações de Facebook, ou de Instagram, ou de TikTok, quer dizer, relações que não tenham profundidade. Não que não possamos, e possamos, e podemos, e eu tenho testemunhado isso, podemos encontrar relações, ou fazer relações, estabelecer relações através das redes sociais que depois se aprofundam ou vão se aprofundando com os anos, porque antigamente não tínhamos, por exemplo, as relações que se estabeleciam através das cartas, né? Através dos correios. Eu, por exemplo, que eu ainda vivi na época das cartas, olha só como eu estou ficando velha, vou fazer 60 anos, eu ainda tenho um baú cheio de cartas. E a gente conhecia pessoas, ou se correspondia com pessoas que não conhecíamos pessoalmente, depois viríamos a conhecer pessoalmente, e depois continuávamos uma relação por cartas. E há, por exemplo, alguns amigos que eu conheci durante anos, de outros países, por carta, depois eu vim a conhecer pessoalmente. Isso não inviabilizou uma relação de amizade. Então, acho que é sim possível estabelecer amizades sólidas através, tendo um início, um start, ou uma manutenção nas redes sociais, porém, né, a ideia muito superficial que existe hoje de tudo ser muito rápido, muito sem profundidade, as opiniões são sem profundidades, as manifestações são sem profundidade e os afetos também são sem profundidade. Isso fez o Zygmunt Bauman definir as relações hoje, não só de amigos, mas também de namoro, ou de cônjuges, enfim, de todos os tipos de relação, como relações descartáveis, fluidas, que ele chamou de relações líquidas. Então essas de fato não satisfazem, essas não nos abastecem, essas não nos deixam tranquilos, quando nós temos a tranquilidade de termos amigos âncoras, amigos verdadeiros, amigos que estão ao nosso lado. Agora, existem diferenças, falando essa questão de gênero, de homens e mulheres? Bom, eu sou de opinião e tenho exatamente praticado isso na vida inteira. Homens podem ser amigos de homens, mulheres podem ser amigas de mulheres, e podemos ter amigos homens e mulheres, né? Porque antigamente também existia essa ideia, né, que mulheres não podem ter amigos homens, ou homens não podem ter amigas mulheres, né? Isso é uma espécie de, se for da parte dos homens, é uma espécie de misoginia, né? E se for da parte das mulheres, é um pudor absurdo, né? A minha avó, por exemplo, achava que não era possível ter amigos homens, né? Porque também os maridos, os namorados, ou os cônjuges tinham uma certa propriedade sobre a mulher, né? Então a mulher não podia ter amigos, né? O que é um absurdo, né? Então, essas questões, elas também são sujeitas aos condicionamentos culturais. Então, eu sou de opinião, sim, que é possível, é necessário, é bom, é ótimo termos amigos, homens e mulheres, né? E eu tenho de todas as categorias, né? Agora, existem diferenças entre uma amizade de homem para homem e de mulher para mulher? Eu acho que existem, né? Eu acho que existem porque o homem, assim, os homens em geral, e aí depende também do condicionamento cultural do que é a masculinidade, né? Então, se nós estamos dentro dessa configuração
da masculinidade machista, né? Então os homens têm uma relação de proteção mútua, de distanciamento das mulheres no sentido de olhar as mulheres como objeto. Então a amizade masculina é de fazer piadas homofóbicas ou falar das mulheres como objeto. Então, esta eu acho um tipo de amizade problemática, porque é um cultivo de um tipo de masculinidade negativa, né? Agora, há sim amigos que são amigos para trocar confidências, para se apoiarem mutuamente, para partilharem de visões políticas, para contarem suas questões. É que os homens também, né, há que se dizer isso, dentro dessa tradição do patriarcado, não estão acostumados a colocar as suas emoções para fora, e muito menos com outro homem, né? Porque isso pode indicar um certo tipo de vulnerabilidade que os homens não aceitam ter, né? Mas eu acho que isso está mudando, felizmente. Hoje nós temos, por exemplo, a prática de uma coisa que eu acho muito interessante de alguns grupos, inclusive um grande amigo meu, que nós até já entrevistamos aqui no canal Paz e Bem, o Leandro Schoas, e outros que eu conheço fazem, né, círculo de homens, né, para discutir justamente essas emoções que os homens em geral não estão acostumados a discutir com outros homens, aliás, com ninguém, mas às vezes se sentem mais à vontade de falar com mulheres, porque as mulheres são mais acolhedoras, né? E no caso de amizade de mulher com mulher, né, eu acho que também há especificidades, né, porque aquele apoio, aquele segurar na mão, aquele estar junto e aquela resistência também que as mulheres podem fazer juntas contra o patriarcado, ou uma visão crítica em relação a toda essa estrutura patriarcal que ainda nos oprime, né? Então essa amizade entre mulheres pode ser uma cumplicidade, um apoio muito importante, né? E aquele estar junto, aquele acolhimento, porque, por exemplo, as mulheres não têm pudores entre si de se abraçarem, de se beijarem, independente, não tem sem nenhuma conotação sexual. Não estou me referindo agora aos relacionamentos de parceria sexual entre homens e mulheres, ou mulheres e mulheres, e homens. Eu estou me referindo à amizade, né? Então as mulheres não têm esse tipo de pudor, não tem pudor de chorar diante de outra mulher, a mulher não tem pudor de se expor, de partilhar as suas intimidades com outra mulher, né? E os homens têm isso, né? Ainda têm isso, alguns ou muitos ainda têm isso, né? Entre si, né? Então o homem não pode beijar outro homem, abraçar outro homem, senão ele já é um viado, né? Isso é um machismo bem tradicional, né? Felizmente, essas coisas todas estão saindo de moda, mas ainda há alguns que se apegam a esse tipo de coisa. Mas, enfim, o que eu gostaria de comentar com vocês hoje dentro das nossas poesias de hoje, eu escolhi duas, né? Uma que é uma maravilhosa, que eu gosto muito, como só podia ser, do Fernando Pessoa, falando do que é ser amigo, né? Pode-se entender de uma maneira universal, tanto para homem quanto para mulher. E eu fiz uma poesia, um poema da amiga, né? Ou seja, como que eu sinto a questão da amizade entre mulheres. Eu vou ler para vocês primeiro a do Fernando Pessoa e depois a minha própria. Poema do amigo aprendiz. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar, quando for hora de calar, e sem calar, quando for hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender, e por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças, dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Isso é muito interessante, né? É você saber a justa medida da amizade, nem ausente, nem exagerada. E aqui vou ler a poesia que eu fiz, Poesia da Amiga. Ser amiga de uma amiga, um coração a guardar, um ouvido a se sussurrar, uma boca a se calar, um rosto a se recostar
e um riso sempre a se dar. Ser amiga de uma amiga, ter uma alma que abriga a nossa mais dura fadiga, uma mulher que desdiga qualquer solidão antiga e a velha e fútil intriga de que outra mulher é inimiga. Ser amiga de uma amiga faz um bem ao coração, amiga que a nós se liga pelo céu e pelo chão, amigas em profusão, escolhidas bem a dedo, é o que nos salva de tanto, de algum escondido pranto, de algum desmedido medo. Na roda de 100 amigas, poder cantar as cantigas de luares ancestrais com vestes feitas de paz. Uma amiga e outra amiga, acabando toda a violência, proclamemos a vigência da mulher forte e igual, ser amiga de uma amiga, na amizade visceral, que nos liberte do mal. Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham muitos amigos e amigas por essa vida fora, porque deles sempre precisamos, deles sempre usufruímos pedaços possíveis de felicidade nesse mundo. E aqui ficamos neste nosso sábado de boas palavras.